Olá! Vamos narrar a história de Osvaldo, nascido em 1934. Essa história eu vou dividir em 4 episódios, porque iremos falar da infância, da juventude, da vida adulta e da velhice. Por isso eu vou distribuir para não ficar uma história muito grande. Eu sou Valdenice Alves e este é o canal Narraval. Bora para a história? Agosto de 1934, em Macaubal, região de São José do Rio Preto, nasce Osvaldo. Osvaldo nasce de uma família, os pais são Maria e João. Maria já veio de um outro casamento. Maria já foi casada anteriormente e Maria tem 3 filhos desse primeiro relacionamento dela. E ela casa-se com João e eles têm mais 3 filhos desse relacionamento. E Osvaldo é o filho mais velho. A família vivia assim com grandes dificuldades nessa pequena cidade. O pai de Osvaldo trabalhava na lavoura de outras pessoas. Ele não era contratado por essas pessoas, ele trabalhava por dia, né? Fazia colheitas, ia capinar. Então ele trabalhava assim para grandes sitiantes ou fazendeiros. E Maria, ela ficava em casa, cuidava da casa, dos filhos, e à tarde ela fazia pequenos consertos em roupas, sabe? Uma barra, pregar botões, coisas assim pequenas. Ela fazia para contribuir também ali com as coisas da casa, para trazer ali algum recurso para casa. E João, nas suas horas vagas, ele era um benzedor. Você sabe o que é um benzedor? Benzedor é uma pessoa, né, muito apegada a Deus, uma pessoa que faz lá suas rezas com ervas, geralmente usam alecrim, arruda, faz lá esse benzimento com as ervas, e ele benze de mal olhado, de cólicas de crianças recém-nascidas, de qualquer mal que a pessoa procure ele faz ali a sua oração. E com essa atividade de benzedor, João era muito conhecido na cidade e na região toda. E muitas pessoas iam ali para benzer, e benzedores não cobram pela sua atividade. E todas as pessoas que iam lá diziam que se sentiam muito melhores, que aquele problema ali tinha sido, né, acalmado, resolvido, então ele ficou muito conhecido. E as pessoas iam ali até a casa dele nos finais de semana para fazer o benzimento, fazer a bênção, e eles levavam então para a família alimento, roupa para as crianças, sabiam lá as idades das crianças, levavam algumas roupas para as crianças, levavam alguma guloseima que as crianças, né, não tinham acesso. Então eles recebiam uma grande ajuda da comunidade ali da região em prol das bênçãos ali que João fazia. E isso contribuía muito para a família. Então eles viviam assim num casebre, uma coisa muito simples, mas não lhe faltava alimento, não lhe faltava as roupas para as crianças, o material escolar, e ali todo mundo estudando. E Osvaldo sempre gostou muito de estar ali ao lado de seu pai na hora de efetuar a bênção, né? Ele gostava de estar sentadinho ali desde muito jovenzinho, desde 3 anos ele já começava a ficar sentadinho ali para assistir, ouvir ali a bênção. E assim ele foi crescendo, ele foi para a escola, e na escola Osvaldo divulgava essa questão do pai ser benzedor. Ele falava para os amigos diziam: eu não dormi bem à noite porque eu estava com uma dor de cabeça. Ele dizia: vai lá no meu pai te benze, no final de semana você vai melhorar. Aí o outro dizia: a minha mãe está com tal problema, ou a professora dizia alguma coisa e ele falava: você precisa ir lá no meu pai. Então ele também ajudava ali a divulgar, e cada vez mais João ficou muito conhecido na região. E Osvaldo na escola,
Era um menino muito também temente a Deus, por conta ali da sua relação com o pai. Ele tinha um relacionamento com os irmãos muito tranquilo, ele era o irmão que mais cedia, que evitava conflitos, ele era o irmão que era o camarada com todos. Chegou a ponto dele até fazer tarefa para as irmãs mais novas. Ele tinha 2 irmãs. A mãe tinha 3 filhos do primeiro relacionamento, que era 2 meninos e 1 menina. E do relacionamento com João nasceu ao contrário, 1 menino e 2 meninas. E ele ajudava, ele contribuía, ele não queria conflito na casa. Se algum assunto ia dar conflito, ele intermediava, ele fazia, e assim ele seguiu na escola até a 4ª série. E pensa o que é isso, gente? Até a 4ª série. Mas naquela época, saía-se ali da 4ª série muito ativo, sabendo ali toda a tabuada, ele era muito ligeiro na matemática. O Oswaldo gostava muito de geografia, mas geografia no sentido de localização, né, de países, de estados. Ele gostava do mapa mundi, ele tinha muito essa coisa assim do aprendizado sozinho. E nessas pequenas cidades só tinha até a 4ª série. Então, quando ele viria para a 5ª série, falando lá nos termos antigos, né, gente? Nós estamos falando isso lá em 1942, por aí, com 8 aninhos mais ou menos. E ele vivia essa vida. Mas, por mais que eles morassem num casebre, viviam uma vida simples, utilizavam roupas que eram ganhadas, etc., eles tinham uma família muito feliz. Era tudo muito tranquilo. A família era harmônica, os irmãos do primeiro relacionamento com os irmãos do segundo, tudo era harmonioso, tudo dava muito certo e eles viviam humildemente, porém tinham paz de espírito, paz dentro da casa. E isso foi muito importante para o crescimento dessas crianças. E Oswaldo sempre ali, parou de ir à escola, não iria mais, então ali parava de ir à escola, gente, com 10 anos, 11 anos, até o 4º ano, mais ou menos isso, né? Entrava com 7, 8, 9, com 10 anos. Ele termina ali o 4º ano e ele já vai fazer pequenos serviços na cidade. O que eram esses pequenos serviços? Ele fazia pequenas entregas para o cara da padaria, para o cara da farmácia, ele ajudava ali como sendo um motoboy faz hoje. Ele fazia ali com a sua bicicletinha que ele havia ganhado de uma pessoa que foi lá se benzer com seu pai, deu uma bicicletinha para ele, e ele fazia pequenos bicos e contribuía também com ajuda, né, para essa casa, para os pais, para os irmãos, ele contribuía. E assim ele foi crescendo até chegar à sua adolescência. Bem, essa outra parte aí da adolescência e juventude vai ficar para um outro capítulo, porque essa história, como eu já disse para vocês, vai ser composta de 4 capítulos. E essa foi a história de Oswaldo, o menino sonhador. Esse é o primeiro episódio, falamos da infância e teremos mais 3 episódios. Vamos contar até a sua velhice e você não pode perder. Siga aí, acompanhe a história de Oswaldo, o menino sonhador. E eu te espero numa próxima. Olá, está gostando do canal? Está curtindo essas histórias tão imperdíveis, né? E eu vou deixar, mais 2 histórias aqui para que você possa assistir. E se você tem uma história, não se esqueça, manda para nós aqui, para que a gente possa narrar e compartilhar com todos. E já curte, comenta, compartilha, é um canal novo, eu preciso da sua ajuda e vamos juntos trilhando essa jornada.